Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast E há Hoje. Neste episódio vamos falar sobre um assunto que tem sido debatido, que é a aplicação da inteligência artificial para o ensino. É algo que nos preocupa a todos, desde os mais novos, que fazem a utilização correta ou incorreta, vamos ver o que é que isso quer dizer, até aos mais velhos que precisam de requalificar as suas capacidades, no fundo, e requalificarem-se para conseguirem tirar usufruto e fazer usufruto desta tecnologia. Comigo hoje tenho o Ricardo Cruz, que é uma pessoa que eu admiro bastante porque é professor de professores. Ricardo, para começar, conta-nos um bocadinho sobre o teu percurso, como é que chegaste ao cruzamento da IA com a educação e o que é que tens feito com os professores nesta área? Olá Pedro, muito boa tarde a todos. Bem, eu cheguei aqui a este mundo ao fim de um percurso interessante do ponto de vista profissional e também pessoal. Resumindo, para ser breve, eu comecei uma investigação em 2022 no âmbito do mestrado Didática das Línguas. Inicialmente tinha pensado investigar a área da avaliação desmaterializada, que é um tema também interessante, só que entretanto, no final de novembro de 2022, surgiu o chatbot, o ChatGPT, tornou-se público, e na altura eu percebi-me que haveria ali uma oportunidade interessante de investigar as suas implicações no âmbito do ensino, e rapidamente em fevereiro, março, falando com um professor do curso de doutoramento, falando com a minha orientadora, percebemos que seria esse o caminho. Depois, nesse ano, participei também numa conferência organizada pelo Ministério da Educação, já em outubro de 2023, precisamente sobre o tema da inteligência artificial, neste caso generativa, que é o foco da minha investigação, e a partir daí, através do efeito bola de neve, tornou-se literalmente uma montanha russa, um carrossel. Comecei a dar formação nesta área, e posso dizer que no espaço de um ano e meio, mais ou menos, penso que nem chega a um ano e meio, já passaram por mim cerca de 420 a 430 professores que têm feito formação e estão a fazer comigo formação há muitos ainda, só sobre o tema da integração da inteligência artificial generativa no processo educativo. Depois, também tenho dado formações nas áreas, nomeadamente tecnologias ativas de ensino, português língua não materna, mas integro sempre alguns módulos com a adoção da inteligência artificial generativa. Portanto, em termos de números, tendo em conta os cursos e oficinas de formação para professores, estamos a falar mais ou menos de 800 professores. Se incluir as ações de formação de curta duração, que podem ser de 3 horas, 6 horas, o número vai mais ou menos para cerca de 2.000, 2.500 professores num intervalo de tempo de um ano e meio, o que mostra de facto a procura que este tema está a ter. Em termos de ações de formação que eu próprio concebi, de programas, são cerca de 10 também. Há pouco também um convite do Instituto Camões também para dar formação. Portanto, é uma avalanche, literalmente. Tem sido uma mudança de paradigma muito interessante, mas eu temo que ainda estejamos apenas no início de um processo de adoção de uma tecnologia que parece ser realmente disruptiva e transformadora. Concordo. E é exatamente sobre isso que falavas, esta euforia que está tudo, portanto, toda a gente fala disto, os médias falam disto, muitas vezes até tornam mais negro do que nós que estudamos e que utilizamos, na verdade, achamos que é, e é exatamente sobre isso. Portanto, qual é que é a tua experiência, o que é aquilo que vês desses alunos que têm passado por ti, se eles vivem esta euforia, se há medo, o que é que está envolvido na utilização e o que é que achas que pode estar a impedir ou a facilitar, digamos assim, a adoção da tecnologia? Olha, há tudo. Dos professores que passaram por mim nas formações, a maioria sente algum receio e curiosidade. A maior parte diz que se inscreveu na formação porque reparou que os alunos estão a utilizar e portanto, teme ficar para trás, digamos assim. Há ainda muita ideia de que querem dominar competências para conseguir apanhar os alunos a utilizar a tecnologia, o que é um paradigma que rapidamente é desmontado e as pessoas percebem isso, que de facto não é possível. Não é possível ou é muito difícil que os alunos sejam apanhados no uso desta tecnologia. E, portanto, rapidamente, todo o processo de formação, melhor ou pior propriedade, mas vai fazendo com alguma rapidez, sem que o pedido tenha de ser muito burilado, digamos assim. Agora, desenhar estratégias de aprendizagem com o uso desta tecnologia em sala de aula é que é desafiante e rapidamente os professores percebem que tem muito menos, ou tem muito pouco a ver com tecnologia,
com esta tecnologia e tem muito mais a ver com a didática e com o próprio perfil do professor. Ok. E falavas numa questão muito interessante, eu também como professor, como formador também sinto exatamente a mesma coisa. É um bocado, temos de nos deixar da ideia de que realmente vamos conseguir apanhá-los, né, apanhar os alunos, ou seja, não é por aí, não será esse o caminho. E é sobre isso exatamente que eu queria agora falar um bocadinho contigo, que é este medo dos alunos usarem a inteligência artificial para copiar, para fazer trabalhos, no fundo para dar a volta ao sistema. Que dúvidas éticas ou quais são aqui as técnicas que tu utilizas para desmontar ou desmistificar estas dúvidas, no fundo, dos professores, que podem ser éticas ou não, dependendo da perspectiva? Bem, aqui a principal questão que os professores colocam é o plágio, saber se o trabalho do aluno é autêntico ou não. Obviamente que esta tecnologia sendo generativa, gerando texto que não existe, eticamente e até legalmente temos algumas dúvidas se trata de plágio ou não. Agora, naturalmente que o processo cognitivo do aluno, quando está a realizar uma tarefa, fica bastante alterado, na medida em que o aluno não é confrontado com uma folha em branco. Tem ali um assistente virtual que de alguma forma lhe dá algum apoio. Aquilo que eu tenho dito aos professores é que têm de mudar de paradigma. Têm de deixar de ver o ensino como algo que culmina num processo de avaliação, de testagem dos alunos, mas sim como algo que valoriza o processo de aprendizagem. Não o produto, não o resultado final, mas sim o processo. Dando um exemplo muito rápido, se eu pedir a um aluno que escreva um texto, se o aluno não fizer um texto à minha frente, não me interessa muito avaliar esse trabalho. Sabendo a tecnologia que hoje em dia existe, sei que não há garantias da autenticidade do trabalho. Então, eu tenho que mudar o paradigma, tenho de avaliar o aluno no processo e tenho de o ver a realizar o texto à minha frente. E é esta mudança de paradigma que tem de acontecer junto dos professores. Claro que isto é desafiante e é um mundo completamente novo, abrem-se portas aqui muito interessantes, que não são novidade também, estão relacionadas muito com metodologias ativas de aprendizagem, focando a aprendizagem no aluno, no processo de aprendizagem e não no resultado, mas depois há outras forças que conflituam com este paradigma. Por exemplo, a ideia que nós temos que atribuir classificações aos alunos, a ideia de que há uma avaliação externa, há exames nacionais, há provas finais, tudo isto são forças que vão entrar em conflito com esta mudança de paradigma. Mas, como o objetivo é desenvolver competências junto dos alunos, não há, na verdade, conflito entre os dois processos. Eu posso desenvolver competências junto dos alunos com a ajuda desta tecnologia e didatizar esta tecnologia, por isso é que ela se torna tecnologia educativa, e depois, mais tarde, posso avaliar o aluno externamente, através de uma prova de exame, e isso não é impeditivo do desenvolvimento de competências, independentemente de elas terem sido desenvolvidas com a ajuda de tecnologia educativa, nomeadamente com a ajuda de inteligência artificial generativa ou não. Okay. Interessante. Essa didatização que falavas, essa, no fundo, implementação ou adoção da tecnologia, que é algo que nós, os professores, temos de passar a palavra aos outros e dizer aos outros professores, colegas, e dizer que, quer queiram, quer não, vão ter que o fazer, porque se as ferramentas são, muitas delas gratuitas e de fácil acesso, não há como parar simplesmente a tecnologia. Mas nessa didatização, há alguns exemplos que já tenhas visto, de professores que tenhas dado de formação, que aches interessantes, ou de escolas que estejam a fazer algo interessante, nomeadamente em Portugal? Sim, tenho exemplos incríveis. Posso dar um exemplo de um colega, professor de inglês, que com uma turma, penso que de 7º ano, uma formação que fez comigo, desenhou, com a ajuda do chatbot, do ChatGPT, desenhou um jogo de orientação numa cidade, em Londres, configurou o chatbot como se fosse uma aventura em modo de texto, e os alunos tinham de, digamos assim, metaforicamente, por entre a cidade de Londres, utilizavam comandos como vai para norte, vai para sul, lembrando-me um pouco as aventuras em modo de texto que havia antigamente nos anos 80, nos Bulletin Board Systems, nas BBS ou até no Spectrum, havia aventuras muito famosas como o Hobbit, e portanto foi um modelo que esse professor desenhou, a partir de uma sugestão minha, e os alunos aprendiam obviamente competências de orientação, aprendiam vocabulário associado a essa área, utilizando o chatbot como se estivessem
no fundo, imersos numa cidade. Eram-lhes apresentadas descrições do local onde eles estavam. Eles tinham de consultar vocabulário para perceber o significado das frases, as palavras, e, portanto, houve ali toda uma interação que o professor desenhou a partir apenas de alguns prompts, alguns pedidos, configurou o algoritmo. Portanto, foi uma estratégia muito interessante que eu via acontecer em sala de aula. Isto é um exemplo para línguas. Posso dar um exemplo para matemática. Uma colega com turmas de 11º ano abordou uma área muito específica do programa, das aprendizagens essenciais, as assíntotas. Depois, primeiro, os alunos em grupo faziam funções com a ajuda do GeoGebra e representações gráficas. Depois colocavam essas funções no chatbot, neste caso era o ChatGPT também, e pediam ao algoritmo que resolvesse as funções. Mas o objetivo didático aqui era encontrar erros. No fundo, é um dos paradigmas da integração desta tecnologia na educação. É os alunos serem capazes de encontrar erros, porque o algoritmo produz erros, como nós sabemos, mesmo nas versões mais avançadas, mesmo nas versões pagas, e enquanto isso acontecer, há aí uma oportunidade de aprendizagem, porque o aluno pode, através do resultado do algoritmo, identificar esses erros, criticá-los, e estamos aqui a promover o espírito crítico dos alunos, e apresentar as suas conclusões ao resto da turma. Isto foi outro exemplo que uma colega de matemática aplicou em aula e que também resultou muito bem. Excelentes exemplos, Ricardo, obrigado. Agora que entramos na fase final aqui deste nosso episódio, acabo por perguntar, porque sabemos que em Portugal a idade média dos professores já está bastante avançada, portanto, temos aqueles professores que já estão muito próximos da idade de reforma, mas isso eu creio que não seja, na minha perspectiva, um impedimento de adotar a tecnologia e de estudá-la um bocadinho mais. Portanto, eu acabo por perguntar, para quem está curioso, aqui deste lado, ou do outro lado, que nos ouve, e ainda não se aventurou, qual é que é aqui o primeiro passo para um professor poder começar a explorar a inteligência artificial de forma segura e útil? Há um roadmap, um caminho que eu proponho que as pessoas tomem no âmbito do seu profissionalismo docente. Contactem com outros professores que já estão a utilizar esta tecnologia. Depois utilizem-na sem medo. Não há propriamente nenhum dano, e ela implica uma curva de aprendizagem. E depois é muito importante a formação. A formação acreditada, preferencialmente, contactar com outros colegas, noutros contextos, que estejam com o mesmo objetivo de aprender a incorporar esta tecnologia nas suas práticas. Fazendo um paralelo com o que aconteceu há 25 anos, mais ou menos, 30 anos, com a internet. Nessa altura, os professores também tiveram de incorporar essa tecnologia e fizeram-no com muita propriedade. E hoje em dia a internet existe, faz parte é uma ferramenta que os professores utilizam diariamente no seu trabalho. A mesma coisa está a acontecer com a inteligência artificial generativa. Os professores devem consultar colegas que a utilizam, devem fazer formação e devem fazer um esforço por integrá-la. Há professores, curiosamente, em final de carreira, que querem aprender, que querem usar. Também há professores em final de carreira que não querem aprender, porque sentem que já não é o tempo deles. Mas, como alguém disse, parar isto é como parar o vento com as mãos. Quer os alunos, quer os professores, quer toda a sociedade vai utilizar esta tecnologia enquanto ela estiver disponível e, portanto, quem não a integrar nas suas práticas provavelmente ficará menos competente. Também, como alguém disse, a inteligência artificial não vai substituir as pessoas, sobretudo a inteligência artificial generativa. O que vai acontecer é que as pessoas que sabem utilizar a inteligência artificial generativa vão substituir as pessoas que não a sabem utilizar. Excelente, excelente. Ricardo, agora que chegamos aqui ao fim deste nosso curto episódio, acabo por te perguntar se queres deixar algumas dicas ou se queres deixar algum repto, no fundo, aos colegas que nos ouvem do outro lado, porque este episódio, embora seja para toda a gente ouvir, de facto é mais direcionado para os nossos colegas professores, que eu acho que são bastante importantes, porque sem educação a sociedade não existe, basicamente. Portanto, há algum repto que queiras deixar? Sim, olha, eu pensei numa frase de um educador dos anos 30, 40 do século XX, o John Dewey, contemporâneo do Vygotsky, que também é muito conhecido dos professores. Ele dizia que a escola não é a preparação para a vida dos alunos, a escola é a própria vida dos alunos. E com isto quer dizer que aquilo que se passa fora da escola também tem de acontecer dentro da escola. E não integrar esta tecnologia na vida escolar dos alunos é negar aos alunos oportunidades de aprendizagem que lhes farão falta no futuro, porque ela vai existir depois na realidade desses mesmos alunos. Portanto, aquilo que um professor tem de fazer é
integrar a tecnologia, reconhecer as mudanças que estão a acontecer no mundo, na sociedade e trazê-las para a sala de aula, porque não fazer isso é negar aos alunos oportunidades que provavelmente outros alunos terão a ter noutros contextos. Chegamos então ao fim. Ricardo, muito obrigado. Nós aqui no podcast do IA Hoje temos uma missão muito simples, que é trazer as pessoas certas para falarem dos assuntos certos. Hoje tivemos o Ricardo Cruz, que é uma pessoa bastante relevante, que ajuda, é um professor dos professores, como eu costumo dizer, e acho que é a pessoa indicada para falar deste assunto. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado por teres estado aqui presente. Espero que desse lado também tenham achado interessante. Não se esqueçam de fazer os vossos comentários neste vídeo e, já sabem, podem sempre pedir novas temáticas, se assim o desejarem e se assim o entenderem. Até uma próxima. Ricardo, muito obrigado. Obrigado, Pedro. Até breve. Até breve.